dia, discípulos de Jesus, preparados para mais um encontro com o Mestre? Bom dia. Bom Que dia. alegria encontrar a sala cheia. Quem vai orar para nós, para darmos início ao nosso estudo de hoje? Eliane, Por favor, Eliane. Senhor nosso Deus e Pai. Senhor, nós estamos aqui alegres, Pai, pois vamos aprender de Ti. Dá-nos, Senhor, espírito de sabedoria e de entendimento da Tua palavra. Usa a Tua serva, Senhor, para falar do Senhor para nós. Para que nós, Senhor, possamos ensinar aos que não Te conhecem, Pai. Para que nós possamos falar de Ti, Senhor, aqueles que ainda não Te conhecem. Amém. Senhor, seja o Senhor conosco. Em nome de Jesus. Amém, amém. Ontem nós estudamos sobre o momento em que Jesus foi levado pelos líderes religiosos diante de Pilatos. Nós vimos que ao todo, Jesus passou por 7 etapas. O julgamento de Jesus foi realizado em 7 etapas, sendo que as 4 primeiras foram com os líderes religiosos e as outras 3 foram diante de líderes governamentais. E 2 delas foram diante de Pilatos. Pilatos, nós vimos ontem que ele teve a oportunidade de soltar Jesus, mas ele preferiu seguir a voz do povo e manter a sua popularidade e aceitação. E como resultado... Opa, apagou minha luz aqui. E como resultado dessa atitude de Pilatos, ele ficou para sempre marcado na história como aquele que mandou crucificar Jesus e soltar Barrabás. E hoje nós vamos estudar um pouco sobre o que aconteceu com Judas durante e após a condenação de Jesus. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 27. Mateus, capítulo 27, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Mateus, capítulo 27, versículo 1 até o versículo 10, diz o seguinte: Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Judas para o matar, contra Jesus, para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: Que nos importa? Isso é com você. Então Judas, atirando as moedas de prata para dentro do templo, retirou-se e se enforcou. E os principais sacerdotes, pegando as moedas, disseram: Não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiros. Por isso aquele campo é chamado até o dia de hoje Campo de Sangue. E então se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Pegaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. O texto começa dizendo que Judas, ele entrou em cena antes de Jesus ser levado a Pilatos. Judas apareceu para fazer a sua confissão quando o julgamento oficial perante o Sinédrio, ali naquela manhã, se aproximava do fim. Provavelmente quando o veredito já tinha sido proferido. Judas via que Jesus estava prestes a ser condenado. A Bíblia fala que ele estava tocado de remorso. E isso quer dizer que ele se arrependeu depois do que já havia feito. E a palavra que
original para remorso significa grande tristeza. E é a mesma palavra que o apóstolo Paulo utilizou para descrever a sua tristeza, para descrever aquilo que ele sentiu depois de enviar uma das cartas à igreja de Corinto, uma censura forte à igreja de Corinto. Mas aqui o arrependimento de Judas era como o arrependimento de Esaú. Vocês se lembram da história de Esaú e Jacó? Os gêmeos que eram filhos de Isaac? Esaú era o mais velho e por isso ele tinha o direito da primogenitura, da bênção da primogenitura. Mas um dia, depois de um dia super cansativo de caça, ao chegar em casa e sentir o cheiro gostoso de uma comida que havia sido preparada por Jacó, ele pediu que Jacó lhe desse aquela comida. E Jacó, que era esperto, disse que lhe daria aquela comida em troca do direito da primogenitura. E ele prontamente aceitou e ainda disse: que me adianta esse direito de primogenitura se eu morrer de fome? Mas quando a bênção da primogenitura foi dada a Jacó, Esaú chorou amargamente e se arrependeu. Só que o arrependimento de Esaú era similar a esse arrependimento de Judas. Era um remorso que não era acompanhado de uma mudança de mente, de uma mudança de atitude. E assim nós conseguimos diferenciar o arrependimento de remorso. Arrependimento que não leva a uma mudança de mente e de caráter é apenas um remorso. Conseguiram compreender a diferença? Se você se arrepende de uma atitude, mas esse arrependimento não te leva à mudança, isso não foi um arrependimento verdadeiro, foi apenas um remorso. Arrependimento é aquele sentimento de tristeza que nos leva a uma atitude de mudança, mudança de mente, mudança de atitude e mudança de caráter. Se não levar à mudança, não é arrependimento, é apenas remorso. E Judas foi tomado de remorso e o seu remorso não o levou a nenhuma mudança básica de caráter, mas levou a se suicidar. Judas tinha certeza que Jesus se livraria daquelas pessoas, assim como ele já tinha se livrado várias vezes, até quando as pessoas tentaram apedrejar Jesus, ele tinha se livrado. Mas agora, quando Judas cai na real e quando Judas percebe que Jesus não estava fazendo nada para se livrar, Judas correu para confessar. O traidor deu um passo à frente como a única testemunha a depor em favor de Jesus, mas era tarde demais. A Bíblia fala que quando Judas foi até aqueles líderes religiosos depor a favor de Jesus, dizendo que ele tinha traído sangue inocente, que ele tinha pecado, que aqueles líderes religiosos responderam: que nos importa? Isso é com você. O Sinédrio ignorou completamente o novo depoimento e eles ignoraram a confissão de Judas. Aquela confissão deve ter envergonhado muito aqueles líderes religiosos, porque a sua cumplicidade de conspiração contra Jesus se tornou pública. E a partir daquele momento ficou evidente que aqueles líderes haviam subornado Judas. E este ato era uma violação direta às leis de Moisés. A Bíblia fala que diante daquela indiferença, diante da indiferença daqueles líderes, que Judas pegou aquelas moedas de prata, aquelas 30 moedas de prata, e ele jogou para dentro do templo e ele foi se enforcar. Provavelmente Judas fez isso imediatamente, porque a Bíblia relata que quando as pessoas conduziram Jesus até o Calvário, que eles já encontraram o corpo de Judas à beira da estrada, ao sair da cidade. Que final trágico para alguém que havia seguido Jesus por tanto tempo. A Bíblia relata ainda que aqueles líderes religiosos pegaram aquelas moedas que haviam sido jogadas no templo por Judas, mas que eles não quiseram colocar no cofre das ofertas, porque era preço de sangue. Mas depois de debaterem ali por um tempo,
eles decidiram aquela situação. E eles decidiram que eles comprariam um campo. E esse campo tinha um nome. Olha que versículo 7 diz assim: e tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiros. Aquele dinheiro que havia sido devolvido por Judas foi utilizado para comprar um lugar que se chamava Campo do Oleiro. E esse lugar passou a ser utilizado como cemitério de indigentes e como cemitério dos forasteiros de Jerusalém. Essa atitude, e o texto termina falando que isso foi para se cumprir o que tinha sido dito pelo profeta Jeremias. E aqui faz uma alusão ao que está escrito em Zacarias capítulo 11, versículo 13, e também em Jeremias capítulo 18, versículo 2, que diz o seguinte: pegaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Já havia uma profecia dizendo que isso ia acontecer. Mas aqui o que tem que ficar claro é que, embora as profecias existam, elas não são... Esqueci a palavra agora. Isso não queria dizer que Judas ia trair Jesus. Não era uma... Esqueci a palavra agora, gente. Me ajuda aqui. Uma predestinação. Embora as profecias falem das coisas que vão acontecer, não são predestinações. Judas não estava predestinado a trair Jesus, ele escolheu trair Jesus. E aqueles líderes religiosos também não estavam predestinados, eles escolheram. Mas Deus, em sua sabedoria, ele já havia revelado essas coisas para os profetas do passado. E o que nós temos que entender é que a história de Judas apresenta o triste fim de uma vida que poderia ter honrado a Deus. Se Judas houvesse morrido antes dessa última viagem a Jerusalém, ele teria sido considerado digno de um lugar entre os 12 discípulos. Alguém que nós sentiríamos muita falta, mas o seu caráter foi revelado ao mundo como uma advertência a todos que viessem trair os encargos sagrados. Judas não era uma pessoa má. Judas testemunhou as obras poderosas do Salvador ao curar os doentes, expulsar demônios, ressuscitar mortos. Judas reconheceu os ensinamentos de Jesus como superior a tudo que ele já tinha ouvido. E Judas sentiu o desejo de transformar o seu caráter muitas vezes e esperava que a sua experiência com Jesus pudesse trazer essa transformação de caráter. Mas o problema foi que Judas não se entregou a Cristo de maneira plena. Judas não abandonou as suas ambições mundanas, nem o seu amor ao dinheiro. Judas não permitiu que Deus moldasse a sua vida e, em vez disso, Judas cultivou uma disposição para criticar e acusar. E nós vemos isso muitas vezes. Nós vimos isso, por exemplo, quando Jesus estava na casa de Simão, quando Maria aparece ali e quebra aquele vaso de alabastro para ungir Jesus. Judas ali demonstra o seu caráter e ele critica aquela atitude, ele acusa aquela mulher de estar desperdiçando dinheiro. E o mais interessante é que Judas amava mais o dinheiro do que a Cristo. E Jesus o colocou exatamente como tesoureiro dos discípulos. Jesus o colocou exatamente onde ele pudesse ter a oportunidade de ver a sua fraqueza de caráter, para então corrigi-la. Mas Judas preferiu satisfazer os seus desejos, em vez de aproveitar as oportunidades de mudar. Quantas vezes nós não somos como Judas? E infelizmente eu me vi como Judas em várias coisas da minha vida. Quantas vezes Deus tem nos colocado em lugares, em situações para nos confrontar e para que observemos a nossa fraqueza de caráter, mas em vez de olharmos para as nossas fraquezas e pedir auxílio de Deus para mudar, a gente fica tentando encontrar erro nos outros e ressaltar o problema do outro.
Quantas vezes nós estamos em uma comunidade religiosa, onde as coisas acontecem, onde as coisas nos tiram do sério e a gente fica querendo sair, ir para outro lugar, mas não! A nossa atitude tem que ser de perceber se esses confrontos não estão realmente revelando as nossas fraquezas de caráter. Nós temos que perceber como realmente somos e nós temos que pedir força a Deus para que Ele nos ajude a moldar o nosso caráter, para que Ele nos ajude a nos arrepender realmente e que esse arrependimento traga mudanças para a nossa vida. O maior erro de Judas foi desperdiçar todas as oportunidades dadas por Jesus. E se nós desperdiçarmos as oportunidades que Jesus está nos dando para realizar essas mudanças na nossa vida, nós poderemos cair nos mesmos erros de Judas. Que nós tiremos tempo para analisar a nossa vida e que nós realmente nos arrependamos de nossas atitudes erradas e que busquemos em Deus a força necessária para realizar todas as mudanças necessárias em nossa vida. Vamos orar? Querido Deus, hoje nós estudamos, Senhor, sobre a história de Judas. E nós vimos, Senhor, que Judas, ele caiu em si, Senhor, sobre os erros que ele tinha cometido. Mas que ele não teve um arrependimento genuíno, que ele teve só remorso. Senhor, nos perdoe por todas as vezes em que nós não nos arrependemos verdadeiramente, em que nós nos contentamos apenas com um sentimento de tristeza e apenas com remorso, Senhor. O Senhor está nos falando diariamente, o Senhor está nos colocando em lugares onde o nosso caráter, onde as nossas fraquezas sejam confrontadas, onde elas sejam ressaltadas, mas muitas vezes, Senhor, nós temos desperdiçado essas oportunidades, reclamando das pessoas, criticando as pessoas e colocando a culpa só nas pessoas. Senhor, tenha misericórdia de nós, Pai. Tenha misericórdia de nós, porque nós queremos, ó Pai, ter um arrependimento genuíno. Nós não queremos te trair, Senhor, como Judas te traiu. Nós queremos olhar para os nossos defeitos de caráter, Senhor, e buscar em Ti a força que precisamos para mudar a nossa vida, para mudar os nossos pensamentos, para mudar o nosso caráter. Senhor, por favor, ó Pai, continue a obra que o Senhor começou em nossa vida. Nos ajude a olhar para nossa vida com os teus olhos, nos ajude a perceber todas as oportunidades que o Senhor está nos dando, Senhor, para fazer essa mudança genuína na nossa vida, Pai. Por favor, Senhor, eu peço uma bênção especial por cada uma dessas pessoas que estão assistindo, estão participando desse estudo. O Senhor sabe, ó Pai, os desafios que cada um tem passado para estar aqui. O Senhor sabe o que eles têm enfrentado, Senhor, para permanecer ao teu lado. Mas, Senhor, continue a obra na vida deles também, ó Pai. Nos ajude a permanecer ao teu lado, aconteça o que acontecer, para que nós, Senhor, sejamos transformados ao te contemplar, ao olhar para ti, Pai. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor está fazendo na nossa vida e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. E tudo isso fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, que Deus abençoe a todos. Um ótimo dia e até amanhã, onde nós estudaremos sobre o momento em que Jesus foi para o Calvário, a entrega de Jesus aos soldados e o caminho de Jesus até a cruz. Que Deus abençoe a todos. Um ótimo dia. Que nós continuemos nos enchendo da palavra de Deus para sermos cheios do Espírito Santo. Tchau, tchau. Tchau.